mesmo que demore para a gente voltar para a aula presencial, sei lá, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, de alguma forma eu vou conseguir aqui, dentro desse tempo, passar conteúdo para vocês, para a gente continuar trabalhando aí os nossos estudos, tá legal? Beleza, Tá certo. beleza. E aí, Leonardo, na aula de hoje, vamos ver se tem mais alunos que vai entrar aqui, vamos ver como é que está aí. Uhum. Na aula de hoje é mais uma aula para a gente acertar aqui os nossos ponteiros, ver aí o que nós estamos vendo nas últimas aulas, tentar relembrar o que é. Eu tenho até a quantidade de aulas que foi dada, mas o ideal é a gente tentar ver em termos de conteúdo, tá? Uhum. Então, essa aula aí é mais para isso daí, tá? Para a gente fazer um ajuste aí. E aí, o que vai acontecer é que toda quarta-feira, às 18h30, a gente inicia a nossa live aqui. A gente inicia uma aula aqui ao vivo entre a gente aqui, beleza? Beleza. Legal. Essa aula eu vou gravar ela, eu estou começando a gravar já aqui, e aí os alunos que não conseguirem entrar por algum motivo, ou que amanhã ou depois eu conseguir contactar eles e falar que a gente já começou, aí essa aula eu mando lá para o YouTube, né? Eu vou colocar lá no ar e peço para que eles vejam e aí eles consigam ir entendendo e fechando com a gente aqui o que a gente está estudando aí, tá? Beleza. Como é que você está? Você está trabalhando? Você tá em casa? Como é que é o teu esquema aí? Então, estou em casa que a empresa fez revisão de contrato temporária, né, de 2 meses. Ah, o do Para que governo lá, não. né? Isso. É, o do governo. Aí, estou em casa. Certo, beleza. Tá legal. A gente está retomando aqui algumas aulas, como eu te falei, os outros professores também. A escola ela tem Uhum. as 2 unidades lá, então tá voltando. Na realidade, a gente está tendo aula hoje, mas nós começamos esse trabalho todo há 2 semanas atrás, porque tivemos que gravar Ah, algumas beleza. aulas, preparar o Aham, material, tá bom? Então, hoje a gente está aham. aqui nos falando, mas a escola ela tem se movimentado há umas 3 semanas aí para a gente poder atender vocês, Uhum. tá? E pelo menos a nossa parte que é de informática e TI vai ficar por minha conta aqui de eu estar fornecendo material para vocês, condições para vocês poderem acompanhar o andamento do curso aí. Tá legal? Beleza. Ô, Léo, como é que tá? Você tem o seu computador, tá funcionando a todo vapor aí? Como é que tá o seu computador? Tá aqui ligado aqui, funcionando. Tá funcionando? Tranquilo, de Tem boa. memória, tem bastante memória? Tem um HD de quem diga aqui, dá pro Ah, gasto. não, dá pra gente fazer um trabalho legal aí. Eu vou, eu vou, Aham. eu vou fechar meu vídeo aqui e vou ficar de olho aqui nos participantes, à medida que, se eu ver que está entrando alguém aqui, eu vou liberando, tá bom? Então, Tá fecho bom, meu vídeo beleza. aqui, mas a gente vai se falando aí. Isso, Não, beleza, tranquilo. tá joia. No caso aí, Léo, nós fizemos a parte do curso de hardware, né? Eu vou mostrar aqui algumas imagens só para a gente estar, né, meio que relembrando aí como é que foi o nosso curso e tal, né? Aham. Então, lá no início, lá na primeira, segunda aula, depois que a gente fez a apresentação, e a gente falou, foi ver quando que o computador surgiu, quando é que ele foi criado, né? Por que o Uhum. computador acabou aparecendo, né, na nossa sociedade, qual era o objetivo. Então, isso foi lá os primeiros assuntos da nossa aula, né? Nós vimos que isso foi necessário porque o homem ele sempre teve em sociedade a necessidade de ter acesso a dados, né? De poder se Aham. comunicar, né? De controlar valores, de poder fazer cálculos mais rápido. Então, nós vimos aí no início do nosso curso como é que ocorreu a evolução dos computadores, a geração dos computadores. Tá bom? Isso é um assunto, na verdade, que a gente tem que estar sempre mantendo um contato, uma leitura, um vídeo, ver alguém debatendo essa época, né? Essa história da informática, para que a gente sempre vá observando detalhes, tirando e concluindo situações que até então a gente não tinha muito uma certeza de como ligar uma coisa com a outra, para a gente entender como é que nós estamos hoje em 2020, né, com relação a Uhum. essa internet Wi-Fi, o uso do smartphone, o Smart TV e toda essa questão de tecnologia.
Então é legal a gente entender como é que essa evolução aconteceu. Isso faz parte de um conhecimento técnico que a gente vai acumulando ao longo do tempo, né? Então eu estou passando isso para que a gente vá lembrando, né, resgatando o que nós Aham, vimos durante o curso, tá? No seu caso, no caso dos outros alunos que vão ver esse vídeo, ou que se eles entrarem agora, eu sei que como a nossa turma era bem coesa, né, uma turma bem fechada, na verdade uhum. é só mesmo uma questão da gente relembrar, porque a gente viu isso, e alguns de vocês fizeram estudo paralelo, então eu sei que está bem tranquilo, tá bom? Uhum, Legal. Isso tudo também ajuda a gente a entender o surgimento de algumas grandes empresas que nós temos hoje, como, por exemplo, IBM, Microsoft, a Intel, né? Mas uhum, depois aí dos anos 80, 90, aí surgiram outras empresas, principalmente na área de software. Então aí a gente teve aí a Google, né? Nós tivemos assim empresas que tipo em pouco tempo se tornaram referências em tecnologia, né? sim. Geralmente eu cito as empresas mais conhecidas, né, as empresas que circulam na mídia diariamente, mas na realidade, nesse nosso cenário, tem assim muitas empresas mesmo que se destacam nessa área e é importante que a gente procure, de certa forma, conhecer, entender como que ocorreu essa tecnologia, o que é que eles fizeram na época, como é que eles se destacaram. Isso faz com que a gente tenha uma, uma visão, né? Tenha uma opinião, tenha uma postura de como que a gente Aham, pode interpretar o que está acontecendo hoje, o que pode acontecer lá na frente, tá bom? Então, essa mensagem vai para você, como para os outros alunos também, que é o que eu faço hoje, inclusive, né? Eu dou aula, uhum, eu estudo, eu trabalho com informática há muito tempo, mas fico procurando entender, né, todo esse movimento que ocorre entre essas grandes corporações, entre as novas tecnologias, para quê? Para que a gente vá se posicionando mesmo em termos de trabalho, em termos de mercado. Beleza, Leonardo? beleza. Legal. Ó, eu vou pedir para você, e aí é uma colocação sua, né? É uma espécie de depoimento seu. Eu queria que você falasse, Leonardo, de você com relação à informática. Quando que você começou a usar o computador? Quando que você passou a usar a internet? Em que época que você usou a internet? Se você é da turma do Facebook, se você pegou a época de jogos aí que né, gerou grande movimentação nessa área também. Então, eu queria que você Uhum. falasse um pouco, que faz parte realmente dessa questão da geração do computador, né, em que quando que isso começou a acontecer para você, pode ser? E aí você pode falar Be- de algum curso que você fez, um equipamento, um computador que você comprou, não tem problema, entendeu? Tudo que você uhum, vivenciou aí, beleza? beleza. Vamos lá então, Leonardo. Então, professor, computador eu acho que eu tive acesso desde pequeno, porque já tinha um computador na minha casa, né? Minha irmã tinha, ela mexia. Aí tinha Certo. acesso no Orkut, na época, o MSN e tudo. Isso, Orkut, verdade. Aí eu não lembro quantos anos eu tinha, eu sei que eu era bem pequeno. Aí eu ficava entrando naquele site de jogos na internet, clique em jogos, Certo. ficava jogando. E rolava assim, era aquele PC com a tela de tubo ainda, bem antigo. Uhum. Mas foi tipo, na época eu não ligava tanto. Mas Sim. sempre tive crescendo assim perto do computador, que tinha lan house aqui na minha rua, eu ia jogar com os meninos no computador, tudo, Que ano que era os isso jogos. daí, ô Leonardo? Ali para 2008, 2007, nessas Certo. épocas aí, que eu já entendi um pouco. Entendi. Aí Entendi. só que eu tive interesse agora, né? Esse é o primeiro curso que eu tô fazendo, mas eu sempre, tipo assim, estive perto, assim, entendi um pouco e estudava um pouco por fora, mas, assim, de leve, não profundamente. Agora que eu Certo. estou estudando mesmo, para seguir uma Uhum. carreira, alguma coisa, né? Bacana. Seguir não. É. Legal. Legal. Você consegue lembrar assim é, que, que que programas que você começou a mexer primeiro, né? Que sistema operacional você começou a usar primeiro, ou no caso do navegador, né? Quais foram os primeiros navegadores que você Uhum. começou a usar? Ó, eu usava o XP, o Windows XP na época, Bacana, legal. e acho que era o Explorer que a gente usava, o Google Chrome eu nem conhecia, fui conhecer É, depois. certo. Aí era isso, a gente... Tinha um telecentro também aqui, que tinha o
Eu esqueci o sistema operacional que eu usava lá, mas era Hum, diferente, não era o Windows. Acho que era Linux. Linux, é. Geralmente É, o Telecentro eles aderiram à plataforma Linux e usaram durante um bom é. tempo aí. Uhum. Legal, legal. E Aí eu jogo tive um assim, que jogo que você lembra dessa jogo. época aí? Eu lembro muito de CS, Counter-Strike, aquele Certo? 1.6. Aham, Aí tinha uns jogos da internet que a gente jogava no Click Jogos, aqueles joguinhos, né? certo. Mas isso aí. Meu Aham, primo também tinha um computador, aí a gente jogava na casa dele. bacana, bacana. Legal, legal. É isso aí. Você vê que assim a gente tem, né? A gente vai tendo contato com isso. Hoje em dia é lógico que de 2000 para cá, né? Aham. A maioria das pessoas tiveram o que você fez, né? Ou seja, parentes ou conhecidos que tinham computador ou que tinham equipamento e que a partir daí você vai Uhum. começando a usar, né? Vai tendo acesso, Sim, né? Essa questão do uso dos jogos, essa questão de comunicação ali, de internet, quem pegou esse período todo, mesmo sendo bem jovem, já se sentia atraído por isso, né? aham, sim. Era aquela coisa tipo, é legal, né? É bacana, tal. Realmente Uhum. é bem isso mesmo. Legal, legal, Leonardo. É legal porque assim, você vê que de lá para cá, né, ó, você já consegue perceber, você mesmo já consegue, né, dar exemplos, situações de quantas coisas mudaram, né, de É, quantas novas sim. tecnologias surgiram, né? Uhum. E quanto hoje essa questão da informática, essa questão da internet, ela é diferente se a gente comparar com algum período, né, de 10, 15 Sim, anos atrás, 20 anos atrás aí, né? Então verdade. isso é bem bacana. E aí você vê que a gente vai realmente fazendo parte dessa história, que é o Uhum. que nós estamos vivendo hoje aqui. Estamos tendo uma aula aqui, né? Uma aula, uma live que né, se tornou tão Sim. popular aí, quantas, né, milhares de pessoas, né, centenas, centenas de empresas também estão fazendo isso hoje, em termos de trabalho, em termos de estudo, né, fazendo esse tipo de reuniões, apresentações, Uhum. entrevista, tudo através de live. Ou seja, é interessante, Leonardo, porque isso, na verdade, é algo que a gente vai ter que ir se acostumando, né? Isso Aham. eu não sei se você lembra, é, eu não sei se você lembra aí, ó, quando nós falamos da geração do computador, quando eu cheguei lá perto do final, que eu cheguei nessa questão de, gente, o que que vem pela frente aí, né? Quais são né, as novas tecnologias, né? O que que vai mudar, né? Como que seria essa próxima geração? Eu não Uhum. sei se você lembra, Leonardo, que uma das situações eu falei assim, que na verdade a próxima geração são mudança de comportamento da sociedade, no sentido de como a gente tem que entender e usar tudo isso, né? Que Aham. eu não tinha eu não tinha uma visão tão clara que era exatamente essa situação que a gente está vivendo hoje, né? É, Mas, sim. mas eu falei que assim as coisas têm mudado e está mudando e a gente, né, como usuários, como pessoas, como profissionais, alunos, professores, a gente tem que ir se ajustando e entender e fazer uso de toda essa tecnologia, né? E é o que está Aham. acontecendo agora, você entendeu? É o que está acontecendo agora, Sim, né? É lógico que a gente está, exatamente. né? É lógico que a gente está diante de uma tragédia, infelizmente, né? Tem aí uma coisa É. que está acontecendo que é terrível para o mundo todo, Uhum. mas você vê assim essa mudança, né? Dessa questão da sociedade, né? Das pessoas, como a gente está usando a tecnologia, né? Sim. Isso é bem interessante, né? Isso é tão interessante, Leonardo, que a gente vai fazer o seguinte, né? E a gente pode falar o seguinte, né? O que que a gente vai fazer, ou como que a gente vai fazer, ou como será daqui um mês, ou daqui 2 meses, ou daqui 6 meses que seja, ou daqui um ano, não tem problema, porque a Uhum. gente quer, e isso vai passar, logo, logo nós vamos poder, né, tá nos Sim. encontrando, né, vou poder ter aulas Uhum. presenciais, poder pegar, enfim, andar no coletivo normal. Então, quer dizer, vai chegar um momento que a gente vai voltar a ter essas atividades normais, né? Mas Aham. aí a pergunta fica: nós não vamos mais usar essas tecnologias que nós usamos agora? Acho que sim.
não é? Porque sempre usou, na verdade, Sempre né? usou, né? Só que agora a gente se deu conta que a gente pode realmente fazer isso de uma forma mais intensa ou mais eficiente, né? É. Mas sempre usou, como você falou, uma Uhum. boa parte das empresas mais estruturadas, elas vêm usando já essa tecnologia. Sim. Então, o que aconteceu agora é uma popularização disso, né? É, Então, exatamente. exato. Então, é importante a gente perceber que a gente está aí realmente próximo de mudanças de comportamento, de como as pessoas vão usar a tecnologia, entendeu? Sim. Uhum. Associado a isso daí, aí a gente vai lembrar de tudo que a gente falou, do que nós já discutimos, inclusive, isso daqui, né? Ou seja, e isso que Sim, nós sim. estamos vendo aqui na tela, né, de nanotecnologia, internet das coisas, isso não é uma coisa que está sendo criada a partir de hoje, né? Isso já vem sendo Já trabalhado há vem. algum tempo e a gente começa agora a colher frutos disso, né? É uma Smart Uhum. TV, né? São esses sistemas inteligentes que conseguem nos levar a um determinado lugar de uma forma mais segura, né? Então, Aham. tem a ver com tecnologia, tem a ver com informática, tem a ver com computador, tá bom? Tem a ver Uhum. comigo, tem a ver com você, porque nós somos Sim. pessoas que estamos assim, querendo esse contato, né? Querendo atuar, querendo trabalhar, prestando serviço na área de TI, né? Então, a gente não Aham. pode ficar escolhendo, né? Ah, eu quero fazer apenas isso ou aquilo. Então, não é assim que as coisas têm que acontecer. A gente tem que realmente acompanhar, né? Como que a tecnologia ela nos oferece recursos e como que a gente trabalha com esses recursos aí. É assim que as coisas têm que acontecer, né? Beleza? É. Uhum. Bacana, hein? Então essa parte que eu estava mostrando para você ali foi uma parte do nosso curso que tem a ver com a história, né, do computador, da informática, Sim, sim. e, e uma parte para a gente entender isso é a gente procurar fazer um estudo, fazer uma anotação sobre a geração do computador, ou seja, como que ele foi criado, quais foram as fases, quais Aham. foram as características, né? E aí a gente vai chegar perto do período que você falou que você começou a ter contato com a informática. Na verdade, eu sempre destaco para as pessoas, Leonardo, a década de 80, tá bom? Eu Aham. destaco os anos 80, porque os anos 80, o mundo, né, de programas de computador, ele ganhou uma dimensão muito grande, tá bom? Isso não significa que Uhum. os programas de computadores foram inventados nos anos 80, porque, né, veio bem antes, software veio bem antes, né? Mas Ah, é que significa que teve, nos... Pode falar, Leonardo. foi o auge, né? Tipo, o Isso, auge foi o do auge. É negócio. quando surgem os primeiros computadores pessoais mais estruturados, né? Que aí, no caso, a gente tem o lançamento do PC XT, que foi lançado pela empresa IBM, foi anunciado pela Uhum. IBM, e esse programa ele trouxe, né, um programa chamado MS-DOS, que aí aqui surge, né, a Microsoft. Então aqui Aham. surge, né, uma empresa que hoje ela tem um peso com outras grandes empresas muito grande no que vai acontecer nas próximas gerações, né, do computador, da informática. Você viu como é legal Sim. esse estudo que a gente faz, É. porque ele dá essa condição para nós, entendeu? Isso não quer dizer, né, que a gente sabe exatamente o que vai acontecer daqui 5, 10 anos, né? A gente Mas tem isso uma base, né? tem uma A gente base, pensa. né? A gente tem uma direção, né? A gente Aham. entende o que pode, né, vir pela frente, porque a gente pode também acompanhar o que essas empresas estão anunciando hoje, trabalhando Uhum. hoje, certo? Então, realmente é importante o estudo dessa parte para que a gente tenha, então, essa condição de, quando a gente fala algo, quando a gente achar alguma coisa, esse achar não é um simplesmente achismo, né? Ou seja, é uma opinião baseada em conhecimento, Uhum. é uma opinião baseada em elementos que a gente colheu
estudando uma empresa, uma tecnologia, beleza? Ok? Uhum. Legal. Eu vou colocar aqui o nome da Microsoft para uma referência a ela, né? Porque eu acho Aham, que é. é importante que a gente entenda o papel dessas empresas, como é o caso da Intel, que é uma outra empresa que eu destaco também, porque, como eu falei, para mim, os anos 80 foi um marco. Agora, é muito importante entender, né? Que a gente não receba nenhuma crítica aqui, porque, de repente, a pessoa fala, não, mas a Intel, ela não surgiu em 80, ela não fez sucesso, não fez realmente. A Intel ela é uma empresa da década de 60, da década de 70, né? Uhum. Como a IBM também é bem antes da década de 80. O que acontece é que a partir dos anos 80, uma grande transformação ela começa a acontecer, né? A gente passa a Aham. perceber que as pessoas elas passam a ter condições, né, de ter acesso a determinadas tecnologias que até então eram extremamente caras ou era difícil de se compreender. Então, os anos 80 assim um marco para nós. Não vou falar aqui que é o ano, é o período, a década mais importante na informática. Não vou dizer isso, mas Aham. eu destaco que é um período que foi muito, né, que trouxe, que foi muito promissor aí para muitas empresas. E aí a gente chega nos anos 90 para o ano 2000, e aí a gente vai ter aqui uma transição de um elemento fantástico, né, que é a internet. Aham. Né? Então a internet surgiu em 90? Também não. Nós sabemos que a internet ela é bem, né, lá nos anos 70, finalzinho dos anos 70, a internet já estava ali meio que caminhando, começando a se destacar, e foi de 70 para 80 que ela começa a tomar uma dimensão maior, mas o auge, né, aquela questão de cair no gosto popular, aquela questão de ser algo mais fácil de usar, ela transita esse período, né, dos anos 80 até os anos 90. Quando chega no ano 2000, praticamente já está consolidado. Uhum. Internet, tipo, é igual hoje, né? Se a gente fala assim, gente, dá para a gente fazer os nossos trabalhos, dá para a gente fazer as nossas atividades diárias sem tecnologia, né, da informática, sem o uso da internet, sem o uso do computador, né? Seria muito complicado hoje a gente tentar Sim. fazer isso, né? Nós É. estamos praticamente com tudo que nós temos já estruturado dentro de um ambiente de informática, de programas, de tecnologia. Então, não dá mais para a gente simplesmente abandonar tudo isso e voltar numa situação em fazer as coisas de forma manual e tal. Então, é mais ou menos esse período que vai tratar, então, a importância que nós temos isso na história. Beleza? Uhum. Legal, Leonardo. Vai ser então tarefa nossa, tarefa sua, dos demais alunos, a gente começar realmente a ter uma ideia um pouco mais clara, né, ó, de como que vai ser essas novas tecnologias. Né? Como a gente está em 2020, né? Como é que nós vamos ter aí o uso desses recursos de comunicação, dos equipamentos eletrônicos, dos automóveis, essa interação entre esses diversos equipamentos, Uhum. isso vai acontecer e está acontecendo, né? Sim. Agora, então a gente tem que imaginar como é que vai ser daqui a alguns anos, porque agora nós já estamos vivendo isso, estamos usando algumas coisas, então é fruto nosso, e aí a gente encaixar aí Aham. o quanto a gente pode, de forma até profissional, né, até em termos, pensando em trabalho, a gente se enquadrar, a gente se encaixar dentro dessa parte aí. Beleza, Leonardo? Beleza. Bacana. Bom, Léo, não teve nenhum pedido aqui, nenhum chamado de aluno. Eu vou até dar mais uma olhada no WhatsApp aqui. Enquanto eu dou uma olhada aqui no WhatsApp, eu vou pedir para você aqui, ó, só olhar essa imagem aqui e eu quero que você me diga aí se você lembra dela, se está tudo claro. Vamos lá. Lembro sim. Perfeito, bacana. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, Léo. Vamos lá, então, tocando aqui o nosso barco aqui. Então, legal, Tá. Léo. Isso aqui foi uma parte que foi apresentado para vocês. Na realidade, eu fiz essa apresentação aqui depois que nós falamos
até de como é o computador, como que é essa questão da memória, né? Como é essa questão Aham. dos periféricos de entrada, né? Que a gente vai entrar dados no computador, como que é a questão dos periféricos de saída. Então, essa parte que já é mais uma abordagem técnica, né? Onde a gente Uhum. começa aqui a uma discussão de qual é o papel interno de como os dados circulam no computador. E aí, quando eu falo de dados circulando no computador, aí vem um outro elemento para nós, que seria a ideia da tabela ASCII. Está lembrado da Uhum. tabela ASCII? Lembro, lembro, sim. Tá certo. Então, a gente tem a tabela ASCII, aí a tabela ASCII vai falar dos caracteres, né, dos Aham. símbolos, né, dos códigos que representam os símbolos, né? E aí os códigos eles podem ser representados em sistemas numéricos hexadecimal, binário, ok? Uhum. E aí nós temos a questão do binário, que é um elemento fundamental para nós, porque ele nos dá uma visão de como a gente consegue fazer uma associação entre o que acontece na questão computador-placa, né, computador-placa eletrônica, no que Uhum. acontece nessa questão virtual dos dados, do armazenamento, né, do processamento desses dados, na questão dos códigos. Então, essa relação de números com o sistema binário, que nos leva até a questão da eletrônica, ele vai fazer essa ponte, essa relação. A tabela ASCII ela é uma referência para nós, ela não dá uma posição para nós de como que esse conteúdo é trabalhado. E aí uma coisa que Uhum. para nós também está claro é como que a gente faz essa identificação de dados no computador, né? Como é que a gente consegue quantificar dados no computador? Quando eu tenho muitos dados no computador, dependendo da quantidade de dados, eu vou falar kbytes, Uhum. megabytes, né? Gigabytes, né? E aí uma curiosidade também, Leonardo, essa questão de dados é assim, né? O que é muito, né, muitos dados? Na realidade, depende do que a gente está falando, né? Uhum. Depende do que a gente está falando. Você fala para mim, professor, eu tenho um HD de 500 GB. Olha, a gente pode dizer que um HD de 500 GB, ele é um HD grande, né? Ele é um HD grande se a gente comparar com um pendrive de 4 GB, por Sim. exemplo. Então, a gente vai falar, nossa, esse HD cabe bastante dados, né? Ele cabe muitas Uhum. informações, ele cabe uma quantidade grande de dados que vão gravar num pendrive de 4 GB. Eu vou ter que usar aí dezenas e dezenas de pendrives de 4 GB para guardar tudo que eu tenho no HD de Uhum. 500 GB. Então, você vê que essa relação de o que é muita coisa ou não, ela depende, tem uma condição sim, tá bom? Como eu chego Uhum. para você e falo, olha, Leonardo, eu vou te mostrar aqui um computador que eu montei, e esse computador ele tem 2 HDs de 3 tera cada um. Nesse momento a gente pode falar, nossa, 2 HDs de 3 tera cada um, tem HD aí para, né, tem muito É, espaço, né? muita coisa. É muita coisa. Agora eu chego e falo Muita para coisa. você, olha, eu vou gravar todos os vídeos que eu encontro no YouTube. Vai dar para gravar todos? Depende da quantidade. Dá Então, para gravar bastante, quero mas gravar tudo que tem todo. lá no YouTube, né? Tudo que Aí eu eu acho que não dá. não vai dar, né? Ou seja, eu vi lá um vídeo, eu vou baixar, vou gravar. Eu vi lá um show de 1 hora, eu vou gravar, vou baixar. Eu vi É, uma série de filme lá, eu vou gravar, vou baixar. Não vai dar, ou seja, não. né, a quantidade de vídeos que tem no YouTube, nós estamos falando de milhares e de milhares e de Sim. milhares de vídeos que tem no YouTube. Ou seja, 2 HDs de 3 tera não dá nem para começar a gravar. A gente vai gravar bastante coisa, Sim. mas não vai gravar tudo que tem no YouTube. Né? Simplesmente não vai gravar. Uhum. Por quê? Porque a quantidade de dados, né, de vídeos que tem no YouTube, ela é gigantesca. Ela é gigantesca. Né? Uhum. Tá bom? Então, assim, na nossa área, né, de forma técnica, o que é rápido para mim, o que é, né, o que tem um grande poder de processamento para mim,
o que é grande em termos de memória, em termos de armazenamento. Por trás de tudo isso, Leonardo, a gente tem que realmente entender para que isso, né? Ou seja, aonde será usado isso? Do que é que a gente está Aham. falando, tá? O que é que vai ser processado? O que é que vai ser gravado? Então, isso depende para que a gente possa realmente poder formular, né, uma opinião, uma posição, a gente tem que entender do que a gente está falando, né? No caso ali naquele contexto, beleza? Tá bom? Uhum. Então, de repente, eu estou aqui dando uma aula e falo, gente, olha, 1 terabyte, nossa, pessoal, é espaço que não acaba mais. Ué, até é. Para mim, né, pessoalmente falando, é. Mas se a gente pegar uma empresa, não é. Com certeza, para o Banco do Sim, Brasil, não é. Né? é pouco. É. É pouco, para o governo também é pouco. Né? Uhum. Para o Facebook ou o Google é pouco. Né? A quantidade de dados gravados por eles é imensa. Tá? Sim. Então, esse entendimento, essa forma da gente enxergar essas questões técnicas, eles vão começando a dar um norte para nós de como a gente vai entender e trabalhar aqui o nosso curso. Beleza? Ok? Bom, Uhum. Leonardo, vamos fazer o seguinte, ó. Eu queria que você falasse para mim o que você lembra agora das nossas últimas aulas, até onde nós chegamos. Nós chegamos a instalar sistema, não instalamos? A gente falou da geração, aí depois a gente passou para as montagens e você explicou sobre a placa-mãe, aí você explicou Certo, sobre os chipsets, bacana. falou um pouco sobre manutenção, né? Isso, Acho que depois ia começar uma parte de manutenção, de memória RAM ali, tudo, sinal, certo. tudo. Beleza, tá bom. Então, eu vou fazer o seguinte, Leonardo, para a próxima aula, tá? Para a próxima aula, eu vou fazer um resumo, tá? Um resumo dessa Uhum, questão do funcionamento do computador, tá? E na hora que a uhum, gente montou o computador, que a gente vai ligar o computador, se ele funciona ou que ele não funciona, o que é que a gente faz, tá? uhum. Então a gente vai Beleza. fazer uma aulinha para a gente rever esse ponto aí. Quando a gente liga ele, se ele ligar e desligar, o que que eu olho, o que que eu faço, né? Se ele ligar e não dar imagem, o que que eu faço, tá certo? Se Uhum, eu ligar o computador e eu esquecer de ligar um determinado cabo, um determinado flat que dependendo do que é o flat, como é que eu faço para resolver essa questão, ou se vai danificar. Então, a gente fala um pouco dessa parte aí, tá? Para que a gente possa entrar na questão de sistema operacional. Então, acho que numa aulinha só, talvez a gente já consiga fazer isso, e aí eu preparo para a gente falar desse sistema operacional, uhum. e para entre essa semana e a próxima, eu passo só um material complementar disso aqui que a gente viu, só para que você tenha e os outros alunos também tenham aí, para Uhum. estar reforçando e para vocês terem material. Quando não, talvez eu passe alguma atividade para vocês pesquisarem, como vocês já estão num ponto um pouco mais adiantado do nosso curso, então talvez eu já passe até uma atividade aí para vocês fazerem uma pesquisa. Beleza, Léo? Beleza. Beleza. Tá ótimo, então. Leonardo, você quer fazer alguma pergunta? Você quer tirar alguma dúvida aí que você, sei lá, de repente teve aí nos últimos dias? Como é que nós estamos aí? Eu tava com uma dúvida, mas não sei se eu esclareci direito. É que eu tava pesquisando sobre placa de vídeo e tal, essas partes do PCI Express que tem Certo. as versões, né? Eu Tem, fiquei com. Tem é 1.1, vai até 4.0, vai sair 6.0 agora, né? Que estão falando. exato. Aí a gente tem versões tanto do barramento, né, quanto em termos da Uhum, tecnologia. Então, tanto o slot PCI Express, eu tenho versões do slot em si, como a gente tem também versões ou tecnologias diferentes já do recurso da placa, tá bom? uhum. Vamos fazer o seguinte, eu vou preparar um material para a gente trazer uma abordagem sobre isso já na aula que vem, então. Beleza. Tá bom? Aí eu faço uma montagem aqui, eu vou deixar anotado essa parte, e aí eu apresento isso aqui. Se de repente lá faltar alguma coisa, aí a gente complementa e eu libero, por exemplo, via WhatsApp, então, se for o caso. Tá certo? Beleza, beleza. Ok, Eu dei uma então. pesquisada sobre É, isso, é. mas foi por cima.
Tá bom, eu vou dar uma olhada também e aí a gente volta a trocar uma ideia então sobre essa parte aqui. Tá ok, Beleza. Léo? Uhum. Tá bom, vamos então finalizar essa aulinha. Foi uma aula para a gente estar retomando aí, recobrando um ponto de partida para o nosso curso. E aí eu vou fazer uma. A gente volta em aula novamente na quarta-feira, mas Uhum. daqui até lá eu vou estar chamando. Vamos ver se a gente consegue ver os outros alunos que não puderam entrar, para que na quarta eles também estejam com a gente aqui. Tá legal? Beleza. Ó, foi bom estar falando contigo aí, estar te vendo aí, né? Pelo Sim, menos a gente falando aqui, e a gente é, volta aí a se ver na semana que vem e a gente vai se falando pelo WhatsApp. beleza então, professor. Tá ok? Um abraço, Leonardo. Beleza. Até Obrigado, mais. hein? De Falou, até nada, mais. valeu, até mais.